E aí, galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje quero comentar com vocês rapidamente sobre as minhas impressões com a moto frente a estar na rodovia com ela em chuva muito forte. Então hoje é terça-feira, então domingo à noite que passou agora, eu fui fazer o meu trecho tradicional aí de Franca a Campinas. E aí chegando ali na região de Ribeirão Preto, caiu uma tempestade muito forte mesmo, daquelas que você não enxerga nada, mesmo de carro que tem condições melhores aí de visibilidade, questão do para-brisa e etc. E aí me pegou desprevenido, né? Eu não tava com capa de chuva no momento, então eu parei assim que possível num lugar seguro, né? Como eu já comentei em vídeos anteriores, eu evito ao máximo de parar no acostamento, ainda mais em condições climáticas assim. Então no primeiro posto que teve eu parei, que já foi logo na sequência, sim, não demorou muito. Mas como tava chovendo muito forte, eu molhei sim, eu molhei um pouco. Mas eu tava com mala, né, então eu abri o baú ali, troquei de camiseta pelo menos, dei uma enxugada. Então deu uma aliviada ali na questão de estar molhado, né. E o que eu posso dizer? Daí eu esperei um pouco, mas estava demorando demais e eu tinha muitos quilômetros para percorrer ainda. E aí eu decidi vestir a capa de chuva, montar na moto e seguir viagem. Então quais foram as impressões que eu achei da moto? Sendo claro que eu já peguei chuva com ela várias vezes, né, dentro desses 10, 9 meses aí que eu tô com ela. Mas eu nunca tinha pegado ainda uma chuva tão forte quanto eu peguei nesse domingo. Então eu quero comentar algumas coisas com vocês, o que eu achei da moto nesse tipo de condição de uso. Então vamos lá, primeiro ponto que eu acho que é o mais importante a gente comentar é sobre os pneus, né? Então aqui não tô com os pneus originais mais, né? Para quem me acompanha sabe. Então aqui eu tô com o Michelin Road 5, que são pneus excelentes, como quem já assistiu o vídeo sobre isso sabe, que eu já comentei, que eu gosto bastante desses pneus. E assim, o que eu posso dizer sobre eles com condições de rodagem, assim, de pilotagem, com muita água, tinha muita água caindo, uma chuva muito forte mesmo. Eu literalmente não percebi nada, a moto mantinha ali 110, 100, em alguns momentos eu tive que andar a 60 porque não enxergava nada, então entre 60 por hora e 110 km por hora, a moto se comportava como se estivesse no seco. Óbvio que eu não estava testando os limites do pneu, porque as condições climáticas ali não favoreciam, né? Não tinha muita visibilidade, estava de noite e etc. Então eu estava numa pilotagem ali normal, um uso comum, sem tentar atingir os limites que o pneu me dava, né? Então assim, eu não percebi nada, o pneu se comportava normalmente, passava em poça de água na rodovia normalmente, a moto não aquaplanou, não chacoalhou, não fez nada, ela simplesmente manteve o atrito ali naturalmente, sem problema nenhum. Na sequência associada a isso, né, começando aqui de baixo para cima, eu posso comentar sobre os freios, né? Quem tem essa moto, quem me acompanha sabe que eu já elogiei muito esses freios, eles são muito bons, muito eficientes. O ABS funciona muito bem. E em alguns momentos, assim, quando a gente, principalmente quando os caminhões entram na faixa da esquerda, né, para ultrapassar, né, numa rodovia dupla, para quem não sabe, a velocidade diminui bastante, né, que você tá ali a 110, de repente um caminhão muito pesado entra na faixa da esquerda, você cai ali para 40, 50 km por hora. Então em alguns momentos eu precisei usar o freio sim, e em condições de frenagem eu percebo que no primeiro momento em que a gente aciona o freio, parece que ele está meio ruim. Creio eu que seja pelo acúmulo aqui de sujeira, né, que na chuva tem muita sujeira ali acontecendo. Mas depois que você aciona e passa ali um segundo, eu percebo que o atrito ali, a função do freio funciona perfeitamente. Ela freia forte, normalmente, mesmo com muita água ali acontecendo. Em nenhum momento eu precisei usar o ABS, né? Eu não precisei fazer uma frenagem tão intensa a ponto de usar o ABS. Mas eu posso comentar que os freios também funcionam muito bem nessas condições, na minha opinião. Então, revisando, vou dar em notas, como eu já fiz no Instagram. Quem me acompanha no Instagram, eu já fiz essa análise ali nos stories.
então já sabe mais ou menos a minha opinião sobre isso. Então lá eu fiz uma questão de dar notas, né? Então eu dei nota 10 para os pneus, dei nota 10 para os freios. Seguindo na sequência, outro ponto que eu acho válido comentar é sobre os faróis. Quem me acompanha sabe que já tem vídeo aí no canal que eu comento especificamente sobre faróis, ensino a regular e dou minha opinião sobre eles, né? Aqui é uma CB 500X 2019, então é o conjunto de faróis em LED originais, né? Então, o que eu posso dizer em condições de chuva? Primeiro, antes de comentar especificamente, quero dizer que em condições de muita água, muita chuva, tempestade, acho que qualquer farol tende a ter dificuldade de iluminar o caminho, porque diminui a capacidade de refletir a luz no asfalto. A luz, os faróis dos outros carros que vêm no sentido contrário ofuscam mais a gente. A luz que vem no nosso rosto ali, elas refletem com as gotículas de água que estão na viseira ou que estão no vidro de um carro, né, se você tiver de carro. Então a visibilidade a gente já sabe que é ruim para qualquer tipo de farol, qualquer cor de farol, né, seja ele branco, amarelo, enfim, as variadas cores que tem por aí. Então já fique claro que eu já não esperava muito de uma visibilidade. A questão que eu já comentei em vídeos anteriores, a luz branca, na minha opinião, não dá muito contraste com o preto do asfalto. Então para você enxergar buraco, animais, pedaço de pneu de caminhão e etc, é mais difícil em condições de pilotagem noturna, né? Em rodovia, onde não tem outra iluminação. Dá para usar, obviamente, mas eu prefiro a cor amarela. Então assim, eu dei lá no Instagram, e vou dar aqui, comentar aqui também, eu dei nota 2 para a visibilidade do farol, porque a luz branca em condições severas, assim como uma tempestade como eu passei, na minha opinião é pior ainda. Então a visibilidade, eu lembro quando eu passava assim, quando eu ia ultrapassar caminhões, que o caminhão joga aquele tanto de água para cima, né, fica aquela coisa. Eu lembro que o farol iluminava, eu via o facho branco do farol assim, eu só enxergava a água que o caminhão jogava para cima, não conseguia ver praticamente nada do chão. Então eu ia meio que no rumo ali, me guiando pelos os olhos de gatos que tinha no chão, porque a visibilidade ali praticamente zero. Então assim, eu tive bastante dificuldade. Então em momentos assim eu tinha que diminuir muita velocidade para facilitar a minha para melhorar a segurança, né, já que a minha visibilidade estava muito comprometida. Então assim, eu não gostei. Eu acho que a cor e eu acho que a quantidade de luz que ele emite é bem assim fraca para uma questão natural, como eu já comentei, mas em condições severas como uma tempestade eu achei que foi bem ruim. Então, revisando, notas 2 para os faróis em LED aqui da moto. Já respondendo, algumas pessoas me perguntam se eu quero ou pretendo colocar faróis auxiliares aqui normalmente no protetor de motor da moto. Eu não pretendo, pelo menos não no momento, por dois motivos. Primeiro que eu preciso regulamentar isso, tá? Então isso tem custo, isso tem tempo a ser investido, e se eu não regulamento, a polícia pode me multar ou fazer eu tirar o farol, ou seja, criar um tipo de dor de cabeça aí na estrada ou até mesmo na cidade, né? E o segundo motivo é que tem algumas revisões que esse protetor de motor precisa ser retirado. Então, por exemplo, revisão de 24.000 km agora, ele precisa ser retirado porque tem que desmontar algumas carenagens, tem que desmontar a parte de cima do motor. E a Honda já me cobra extra para tirar isso, porque é um tempo a mais de mão de obra. E aí, se eu coloco um farol com fio aí preso nos lugares, né, porque é uma instalação elétrica, mais um negócio para desmontar, mais um negócio para encarecer a revisão. E eu tenho um certo preconceito com aumentar a quantidade de fios por aí, né, porque vai ter que subir um interruptor lá no guidão e etc. Então eu não vejo muito sentido para mim, tá? Como eu já comentei, dá para usar os faróis originais. Eu acho que poderiam ser melhores, mas também não é um negócio assim que não dá para usar a moto de noite, na minha opinião, né? Então, ok, nota 2 para os faróis. Mas, em contrapartida, eu posso comentar com vocês que a luz branca, ela brilha muito no sentido em fazer contraste entre
você e os demais condutores que estão ali dividindo o espaço com você na rua, na rodovia, né? Então, porque como eu percebo isso? Primeiro que eu já andei com outra CB500X, então quando você bate o olho no retrovisor e vê aquele farol branco, ele brilha muito, ele faz muito contraste, você vê rapidamente que tá vindo uma moto ali, ele dá mais contraste que uma luz amarela tradicional, pelo menos na minha opinião. E eu percebo isso porque pelo respeito que os demais veículos têm. Então, respeito na hora de alguém entrar na sua frente, para entrar mudar de faixa e entrar na sua frente. Um respeito quando você está ali na esquerda e tem alguém na sua frente, desse carro que está na sua frente, sair da sua frente naturalmente, sem você dar luz alta ou fazer algum tipo de solicitação ali para o condutor sair, te dar espaço para você ultrapassar. Então eu percebo que as pessoas tendem a ficar longe de mim, porque eles estão me vendo rapidamente. Então, para visibilidade para com terceiros, contraste entre moto e demais veículos, eu dou nota 10 para esses faróis. Eu percebo que esses faróis me dão mostram que eu tô ali muito mais do que os faróis anteriores da minha XR300, que eram faróis amarelos, né, tradicionais de lâmpadas halógenas, tá? Então, nota 10 nesse sentido, o que é muito importante. E por fim, a última coisa que eu queria comentar é que a moto funciona plenamente, mesmo em condições de muita água acontecendo, né? Então, não entrou água em nenhum farol, nenhum componente eletrônico parou de funcionar, não entra água no painel e etc. Nas lâmpadas de seta, eu percebo que em alguns momentos, ao longo do uso dessa moto, ele entra um pouco de água, mas normalmente em condições de lavagem. Eu acho que a pressão da mangueira, que é mais direcionada, ela tende a entrar um pouco de água, mas se você deixa assim, conforme você usa, anda, essa água se evapora e sai dali. Mas em condições naturais de chuva, eu não tenho percebido que tem entrado água nos faróis. Tanto é que nessa última chuva, que foi muito forte, tá em pleno estado de funcionamento, não tem água acumulada dentro de nenhum farol e tudo funciona plenamente. Lá no Instagram comentaram que entra água debaixo do banco, né? E realmente entra sim, mas ali não tem nenhum componente, pelo menos ao meu ver, que vai se danificar com um pouco de água que entra ali, tá? Então, ao meu ver, faz parte do projeto da moto não ser uma região realmente impermeável, né? Porque talvez não precise realmente ser uma região impermeável. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu comentei tudo que eu percebi na moto. Apesar de, como eu falei lá no Instagram, eu cheguei bem puto em casa porque eu tava molhado, passei frio, né? Essas condições de pilotagem deixam a gente bem mais cansado. Então eu cheguei cansado, estressado em casa, com vontade de vender a moto, né? Vontade de estar naquele momento dentro de um carro. Mas em contrapartida, a moto foi assim muito fiel naquilo que ela propõe. Ela não falhou assim em momento nenhum, na minha opinião, com exceção da visibilidade dos faróis. Então eu acho que, de modo geral, acho que a gente pode considerar que a moto vai muito bem em condições extremas de muita chuva, tá? Lembrando que foi asfalto e não em condições de terra, tá? Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você achou que sim, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.